dispara para o alto, primeiro na direção do apartamento da síndica, depois na varanda de outro morador. Tranquilamente, Moisés deixa o prédio. O crime foi na tarde de segunda-feira. Os moradores do condomínio ainda estão assustados. Esse vizinho, que não quis se identificar, viu o assassino fugir. Quando eu saí, ele ia saindo com a arma em punho e entrou no carro e saiu. Falou que ia voltar depois. A mulher de Moisés está colaborando com a polícia. Instantes depois de que ele deixa o imóvel, ela escuta diversos disparos de arma de fogo, né? Não havendo dúvida de que teria sido o marido. O assassino já tinha ameaçado o porteiro outras vezes. Ele foi, ameaçou ele, mostrava o cabo da arma pela janela e falava que ia matar ele, que ia matar a síndica. Neste vídeo que está em poder da polícia, Moisés aparece gritando com a síndica. Cícero foi enterrado nesta terça-feira. Ele deixou a esposa e 5 filhos pequenos. Esse Moisés acabou com a família. Tirou um pedaço de mim. E todo mundo destruído. Eu só quero justiça. Que tragédia, mais uma família destruída pela violência. E no interior do estado do Pernambuco, um adolescente acusado de abusar de um menino de apenas 4 aninhos. O caso aconteceu na cidade de Toritama, no sertão do estado. O jovem de 16 anos teria cometido o estupro depois de sair para brincar com a criança. Minutos depois, a criança voltou para casa chorando e reclamando de muitas dores. Quando os moradores souberam do crime, tentaram linchar o garoto, mas foram impedidos pela chegada da polícia. Levou o menor para o hospital aqui da cidade e lá o médico fez um exame e constatou que o menor estava com sangramento no ânus e que possivelmente teria sido abusado sexualmente. Estamos autuando o menor pelo ato infracional, né, de estupro de vulnerável. 5h38, faz agora 20 graus em Porto Alegre, apenas 15 graus em Curitiba, faz muito frio na capital paranaense, 21 em Belém e aqui em São Paulo, 18 graus com máxima de 28 e tempo nublado durante todo o dia. Bom, gente, olha só que caso polêmico. Uma mulher acusa policiais militares de terem agredido a filha dela durante uma abordagem em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O vídeo mostra a mulher já algemada sendo empurrada em direção à viatura. Ela se recusa a entrar e é forçada pelo policial militar. A filha pede que ela não resista. Vai, mãe, vai! O policial a pega no colo e a joga dentro do carro. De repente, a menina de 12 anos é atingida por alguma coisa. Filho da... Um policial vai para cima da garota e ela cai no chão. A mãe se desespera. Solta minha filha, solta, ela é criança! O PM decide levar a menina para a delegacia. Solta! Pega a gema. Em nota, a polícia militar disse que a mulher foi presa porque não quis pagar o estacionamento rotativo e teria ameaçado uma controladora de trânsito. A corporação negou que a garota tenha sido agredida. Mãe, vai! Que confusão desnecessária, hein? E também no Rio, a polícia tentou chegar aos criminosos envolvidos no tiroteio que matou um garçom. O circuito de segurança registrou o jovem frente ao bar em que ele trabalhava momentos antes de ser baleado. Esta terça-feira foi o primeiro dia que o bar abriu as portas depois da tragédia. Ainda abalados, funcionários não quiseram dar entrevista. Imagens de uma câmera de segurança do local mostram o garçom momentos antes de ser morto. Samuel Ferreira Coelho está em pé, de blusa rosa. Uma viatura da PM passa. Logo depois, vários clientes começam a correr para dentro do bar. Samuel continua parado e parece não se dar conta do perigo. Outra viatura passa e é nesse momento que o garçom se encolhe e entra no bar. No canto da tela é possível ver faíscas de um disparo que atingiu a calçada. Samuel foi atingido por um tiro no peito e morreu no local. Everaldo mora em um apartamento em cima do bar. Ele e a família se esconderam no quarto na hora do tiroteio. Eu, minha esposa e nosso amigo que está com a gente aqui. Nós ficamos bem assim, os três no chão, com todo medo. Os três, né? Quando voltaram para a sala, viram que um disparo havia atingido a parede.
A gente teve um milagre na vida de nós três todos aqui dentro. Ficou todo mundo bem, né? A troca de tiros foi no último sábado, quando policiais militares e cerca de 15 criminosos armados entraram em confronto. De acordo com a polícia militar, os bandidos envolvidos no tiroteio são do Morro da Formiga, que fica a 3 quilômetros do bar onde o garçom foi morto. Durante a perseguição, os criminosos usaram carros importados que haviam sido roubados horas antes. Depois do incidente, a PM encontrou 2 veículos com marcas de tiros e de sangue dentro da comunidade. Na manhã desta terça-feira, a PM fez uma nova operação no Morro da Formiga na tentativa de localizar os criminosos. Houve confronto, mas até agora ninguém foi preso. 5h42. Agora a gente vai falar de um assunto muito sério que requer muita atenção e também preocupação de você aí de casa. Em uma semana, gente, o número de casos de febre amarela no país subiu 64%. Realmente um número muito assustador. Desde julho, 81 pessoas morreram por causa da doença, a maioria no estado de São Paulo. E com a volta às aulas, o avanço desse mal virou assunto nas escolas. Silêncio. A aula vai começar. Eu coloquei para vocês esse quadro sintomático da febre amarela. O tema da aula de redação não poderia ser mais apropriado. O objetivo é treinar os alunos para escrever sobre algo de que todo mundo fala. O que muitas pessoas não sabem é que a febre amarela que está presente aqui na nossa região é a silvestre. Nas nossas casas, as pessoas comentam, a gente vê jornal, que é uma epidemia de verdade. Se cair febre amarela na prova, você vai saber. Ah, eu tiro 10, né? O colégio fica próximo a uma região de mata em São Paulo e transformou a febre amarela em material pedagógico. Nós trabalhamos desde uma questão ética, política, comportamental e levando o aluno a pensar soluções para uma sociedade que futuramente ele estará inserido. Quando a febre amarela vira assunto em sala de aula, ela movimenta informação, algo muito valioso nos tempos atuais. Conhecer muda comportamentos e ajuda na prevenção. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no entanto, febre amarela e escolas geraram um resultado diferente. A rede pública municipal adiou para fevereiro o início das aulas, porque as escolas serão usadas como postos de vacinação. Nós temos 34 UBSs na cidade, mas nem todas estão muito próximas dos bairros. Em uma semana, o número de casos no estado de São Paulo subiu 48%, com 60 mortes desde janeiro do ano passado. O avanço da doença levou a Federação Brasileira dos Ginecologistas e Obstetras a prever um padrão de conduta para vacinar as grávidas. Se a gestante mora ou pretende ir a uma área com registro de casos, a recomendação é: se ela está correndo o risco da febre amarela, é pior a doença do que a vacina que vai dar proteção. Segundo a médica, estudos em gestantes que tomaram a vacina sem saber que estavam esperando o bebê mostraram resultados tranquilizadores para a mãe e a criança. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Não tenha contraindicação do tipo alergia a ovo ou outra doença associada à gravidez. Quem vai saber melhor a indicação é o obstetra da paciente que acompanha o caso. Fernanda está quase de 8 meses de seu primeiro bebê. Ela mora na zona norte de São Paulo, perto de um parque em que foram encontrados macacos mortos pela febre amarela. Vacina? Ainda não tomei. Até agora, a futura mamãe vem seguindo o que a médica dela determinou, usando repelente e roupas fechadas. Quando é que você tem consulta de novo? Eu tenho consulta daqui 3 dias. Então pode ser que com essa recomendação agora diferente, ela mude de ideia. Pode ser. Aí eu vou reavaliar e ver se a gente vai mudar a postura ou não. E no Amazonas, hein? Quem diria, a procura pela vacina contra a febre amarela tem sido baixa, mesmo o estado sendo área de risco de transmissão da doença. Quem viaja pela Amazônia nem sempre toma cuidado. Esse turista norte-americano diz que tem mais de 60 anos e não achou necessário tomar a vacina. Mas a vacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde para quem visita os estados da região norte e vai entrar em áreas de floresta. Lucas é médico e sabe do risco. Ele vai fazer a primeira viagem de barco. Dá para viajar tranquilo, até ando comigo com minha carteira de vacina, tá tudo em dia, graças a Deus. Então, sem preocupação, vamos curtir aí a viagem.
Quem já tomou a vacina tem uma preocupação a menos. A região amazônica sempre foi considerada de risco para a transmissão da febre amarela pelo Ministério da Saúde. No Amazonas, a vacina faz parte do calendário de vacinação. Por isso, o risco de um surto da doença é pequeno, mas isso não diminui a preocupação. Toda a região amazônica é considerada área de risco para a febre amarela pela Organização Mundial de Saúde. O vírus circula nas áreas de floresta. Por isso, a orientação é: quem vai viajar precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes. Ela realmente é uma pessoa suscetível à doença e à formação de formas graves e a óbito até. O estado tem um estoque de 280 mil doses. Em Manaus, a procura tem sido baixa. Toda a UBS recebe mensalmente essa vacina e as pessoas podem procurar. Ela é uma vacina de rotina para a gente. No caso dos adultos, a dose única da vacina vale para a vida toda. Não é mais necessário tomar a cada 10 anos. Agora, olha essa, a bicharada resolveu dar as caras por aí. Uma onça fez uma visitinha aos moradores de uma casa, enquanto um tamanduá-bandeira foi flagrado passeando tranquilão pela rua. O registro foi feito por moradores da cidade. O animal passa tranquilamente pela calçada na frente de várias casas. Os bombeiros de Votuporanga, cidade vizinha, foram acionados e no local capturaram um tamanduá em segurança. O bicho foi solto em uma mata próxima à cidade. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o aparecimento de uma onça não foi acompanhado com tanta tranquilidade. Ela invadiu uma casa e, assustada com os moradores, pulou o muro e subiu em um pé de jaca. Equipes da Polícia Militar Ambiental foram mobilizadas para resgatar o felino. Ela foi sedada e encaminhada para uma fazenda de preservação ambiental. O suspeito de esfaquear o ex-jogador da seleção brasileira, Varley, foi preso na região metropolitana de João Pessoa. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra Vitor Coelho, de 26 anos, correndo após o ataque na última sexta-feira. Ele disse que chegou a discutir com o ex-jogador, mas negou a agressão. O celular de Varley estava com os parentes do suspeito. O ex-jogador permanece internado após ter passado por uma cirurgia no pulmão. O estado de saúde dele é estável. Vamos falar de esporte agora e de uma confusão que aconteceu na noite desta terça-feira. No Rio de Janeiro, dezenas de torcedores do Fluminense invadiram a sede social e pediram a saída do presidente do clube. Os seguranças não conseguiram parar a multidão. Os torcedores tomaram conta do Salão Nobre das Laranjeiras. Lá seria realizada uma reunião para escolher o novo presidente do Conselho Deliberativo. Mas o protesto mesmo era contra a diretoria tricolor e o presidente Pedro Abad. Jogadores e funcionários do clube estão com salários atrasados. A reunião acabou sendo suspensa. A data da nova eleição ainda não foi marcada. Enquanto isso, o presidente interino, Fernando César, segue à frente do Conselho Deliberativo do Fluminense. Os muros do clube foram cobertos com pichações. 2 jogos abriram a segunda rodada da Copa do Nordeste nesta terça-feira. O Bahia se recuperou da derrota na estreia e venceu fora de casa. Já o Ceará segue com 100% de aproveitamento. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebeu o CSA de Alagoas e ganhou o jogo com um gol logo aos 2 minutos. Pio cruzou da direita e Arthur apareceu no meio dos zagueiros para marcar de cabeça. Ceará 1, CSA 0. Com o resultado, o time cearense lidera o grupo D com 6 pontos em 2 jogos. O Bahia, atual campeão da Copa do Nordeste, foi a Teresina enfrentar o Altos no estádio Artão. Em um rápido contra-ataque, Kaique recebeu livre, avançou em velocidade e bateu cruzado, 1-0. O segundo gol saiu no fim do jogo. Léo cruzou rasteiro, Kaique rolou a bola e Zé Rafael chutou forte no canto. Altos do Piauí 0, Bahia 2. Com os 3 pontos, o time baiano é líder do Grupo C. A Copa Libertadores começa nesta quarta-feira para os times brasileiros e já tem jogo decisivo para 2 clubes. Bruno Vicari.
Vasco da Gama e Chapecoense são as primeiras equipes brasileiras em campo. Os times disputam a fase inicial da competição. O Vasco está no Chile, onde enfrenta a Universidad Concepción. Vocês podem ficar tranquilo aí que a gente vai fazer uma grande partida aqui e vamos passar essa fase aí pra gente conquistar essa Libertadores. Já a Chapecoense faz o primeiro jogo em casa contra um adversário tradicional, o Nacional do Uruguai, que já venceu o torneio 3 vezes. Na semana que vem acontecem os jogos de volta. Se Vasco e Chapecoense avançarem, jogam outro confronto mata-mata, antes de entrarem na fase de grupos. É a partir daí, do dia 27 de fevereiro, que entram em campo as outras equipes brasileiras que estão classificadas para a competição. São elas o Grêmio, atual campeão, além de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos e Cruzeiro. Mas não vai ser fácil para um time brasileiro conquistar a Libertadores nesse ano. Os times argentinos também investiram pesado e contam com grandes elencos. O River Plate, que vai ser o adversário na estreia do Flamengo, contratou o Lucas Prato, atacante que estava no São Paulo e já passou pelo Atlético Mineiro. Já o Palmeiras terá pela frente em seu grupo o Boca Juniors, que repatriou Carlitos Tevez, um ídolo da torcida do Corinthians. Em todo o continente, com tantas camisas pesadas e craques em campo, a Libertadores já está sendo conhecida como a Super Libertadores. E em 2018 tem tudo sim para ser um grande torneio. Agora são 5h52. Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Você vê no canto esquerdo da sua tela, Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Nesse momento, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado no sentido centro, mas sem pontos de lentidão. Nas outras regiões da cidade, o trânsito está tranquilo. Apenas um trecho da estrada do Mboi-Mirim, na Zona Sul, está interditado no sentido centro, então é bom evitar aquela região. Lembrando que o rodízio de veículos está valendo hoje para os carros com placas finais 5 e 6. Já no transporte público, todas as linhas de ônibus, do metrô e da CPTM operam normalmente. O céu ainda está escuro, mas hoje o dia deve amanhecer nublado. Faz agora 18 graus em São Paulo e a máxima não deve passar dos 27. Durante a tarde, o sol deve aparecer entre nuvens e não há previsão de chuva. E o prefeito de São Paulo, João Dória, se reuniu com representantes das empresas de transporte por aplicativos para discutir algumas alterações na medida que regulamentou o serviço na cidade. Após o início da fiscalização, o prefeito anunciou mudança em um dos pontos mais polêmicos da regra. O sinal voltou a abrir para alguns motoristas de aplicativo. É que a regra que impedia o uso de carros com mais de 5 anos de fabricação agora mudou. Há um consenso de que parte 5 anos, parte 8 anos, deve gerar muita confusão e tomamos a decisão de garantir uma frota com idade máxima de 8 anos. O prefeito de São Paulo voltou atrás no dia seguinte em que as exigências passaram a valer com a aplicação de multa. A decisão de recuar aconteceu depois que várias empresas que fazem transporte por aplicativos conseguiram liminares na justiça contra as novas regras. Outra mudança discutida nesta terça-feira é em relação à placa de São Paulo. A gente que não pode rodar com a placa de fora de São Paulo, fica parado, não pode trabalhar, então prejudica muito nós. O problema desse vai e vem é insegurança, tanto para o usuário, que não sabe se o transporte que ele usa é regular ou não, quanto para o motorista do aplicativo, que fica na dúvida sobre quais são realmente as regras que ele deve se adaptar. Para alguns especialistas, é hora de pisar um pouco no freio. O presidente da Comissão do Sistema Viário da OAB de São Paulo acredita que as regras são fundamentais, mas ainda não seria o momento para implementar a fiscalização com punição. Fazer com que esses novos critérios fossem aceitos, fossem entendidos e compreendidos pelas prestadoras de serviço dos aplicativos e aí debater também os pontos que ficaram ali um pouco demais ou a menos para tudo isso. Outra medida polêmica foi a que exige um curso de formação de condutores. Muitos motoristas questionam a necessidade. Sou habilitado há quase 30 anos. Eu não sei por que tem que fazer mais algum curso para aprender a dirigir. Parece que um acordo que agrade todos os lados ainda está longe de atingir a linha de chegada. Um motorista morreu depois que o caminhão que ele dirigia foi atingido por uma pedra na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo. A polícia suspeita que a pedra foi lançada por criminosos que pretendiam roubar o caminhoneiro. O roubo aconteceu neste trecho da rodovia Regis Bittencourt, na cidade de Miracatu.
Por volta de 1h da manhã, criminosos escondidos às margens da estrada usavam pedras para forçar os motoristas a pararem. O objetivo era roubar caminhoneiros e saquear a carga. Foram algumas tentativas frustradas até que o plano dos marginais deu certo. Um caminhoneiro que vinha do sul em direção a São Paulo acabou atingido. Com a violência da pedrada, Wilson Chaves, de 37 anos, perdeu o controle do veículo. Ele atravessou a pista central da rodovia e só parou quando bateu contra um barranco. O caminhoneiro morreu na hora. Segundo testemunhas, parte da carga que ele transportava, fardos com papel higiênico, foi levada pelos bandidos que ainda não foram presos. O local é conhecido da Polícia Rodoviária Federal, que admite que a região é perigosa e que falta fiscalização. A PRF ela tem hoje um déficit, uma deficiência de cerca de 3 mil homens no seu quadro efetivo. Nós temos uma previsão legal de 13.095 agentes. E nós temos hoje cerca de 10 mil. Se houvessem mais equipes ali, isso poderia ser evitado. Diante do risco, policiais orientam que os motoristas mudem de faixa ao perceberem grupos reunidos nas rodovias ou em passarelas e registrem boletim de ocorrência em caso de roubos como esses. As estatísticas são falhas, porque as pessoas que são vítimas de assalto nas rodovias, ou levam pedrada, ou sofrem algum dano dessa espécie, elas acabam não registrando o boletim de ocorrência. Wilson não teve tempo de se defender, muito menos de terminar a viagem de trabalho. Familiares do caminhoneiro são aguardados para levar o corpo para Santa Catarina, onde ele será enterrado. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 2 traficantes de drogas na região conhecida como Cracolândia. Os criminosos, uma mulher identificada como Vanessa Belo de Jesus, de 37 anos, e um homem, Elvis Santos da Silva, de 28, foram presos em flagrante depois de uma semana de investigação. Eles se passavam por usuários e andavam com pequenas quantidades de drogas para não serem pegos. Os 2 detidos já tinham passagem pela polícia. Um criminoso armado baleou um homem na zona sul de São Paulo. A vítima estava vendendo o carro na internet e o bandido fingiu ser um comprador. Os detalhes agora com Marcelo Bittencourt. A vítima anunciou o carro num grande site de vendas pela internet. Deixou o nome, o contato e as fotos do veículo. O criminoso se passou por um comprador para armar o encontro. Esperou a vítima se aproximar, sacou o revólver e atirou no pescoço dele. Logo depois, fugiu com o carro da vítima. Arinze Lorena, de 23 anos, havia marcado um encontro próximo à casa da mãe dele. Mesmo baleado, correu até lá para pedir ajuda. A mulher ficou desesperada e socorreu o filho até o pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde ele permanece internado em observação. O caso foi registrado na delegacia do bairro. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. E com essas informações do Marcelo, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho e também pela companhia. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você. Tchau.